Amém? Eu queria ler um texto, começar lendo um texto que está lá em João capítulo 15. Deixa eu só ver o versículo aqui que fugiu à memória. João capítulo 15, versículo 17. Volta no 16. João 15, 16. Hoje eu quero falar sobre a sua utilidade para Deus. Sobre chamado. Quantos creem que foram chamados pelo Senhor aqui? Talvez você não tenha essa certeza. Deus vai esclarecer para você essa noite. Amém? A palavra de Deus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi. Quem escolheu? Escolheu quem? Então está resolvido. Se você tinha alguma dúvida, você foi chamado. Você foi escolhido pelo Senhor. Amém? Todo aquele que foi salvo, tem alguém que foi salvo em Cristo aqui? Todo aquele que foi salvo, ele foi chamado por Deus para algo. É claro que quando a gente fala de chamada, às vezes vem na cabeça apenas a questão de ser um missionário, de ser um pregador, de ser pastor, tudo isso tem também. Mas o chamado, ele não se resume a apenas isso. Talvez você pense, meu Deus, eu não quero ser chamado porque eu não tenho coragem de pregar lá em cima, meu pai, falar em público deve ser, para mim, é um tormento para mim. Ok. Mas o chamado não se resume a apenas isso. O chamado inclui o quê? Deus quer usar você onde você está. Diga amém. Então o Senhor falou, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Ele te deu uma direção. Designado. Diga, eu fui designado. Amém? Para quê? Para que vai dê fruto. E o vosso fruto permaneça a fim de tudo quanto você pedir ao Pai. Em meu nome ele conceda. Amém, irmãos? Você foi chamado para ser uma bênção onde você estiver. Diga amém por isso. Você é uma bênção. Você é uma bênção na nossa vida. Você é uma bênção na vida dessa pessoa do seu lado. E olha para ela aí com todo amor e carinho. Você é uma bênção na vida dela. Mas o seu chamado não se resume apenas a isso. Deus, ele salvou você, ele livrou você da condenação do inferno no dia que você creu que ele é o seu salvador. Ele tem promessas para cumprir na sua vida, você crê nisso? Muitas promessas, como diz lá em Jeremias 29:11, ele tem pensamentos bons a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Amém? Ele não tem pensamentos ruins contra você. Se em algum momento você acreditou nisso, que Deus deve estar zangado com você, porque você está vivendo tudo errado, ele pode não estar satisfeito. Ele tem algo melhor para você. Como todo pai tem um caminho, o melhor para o filho, e às vezes fica insatisfeito com o que o filho está fazendo. Mas o amor não muda. Amém? Deus não está zangado. Ele tem caminhos melhores para você. Deus quer usar você. Amém? Diga, eu creio que o Senhor quer me usar. Amém? Deus, ele chama você para fazer parte do propósito dele. E quando a gente fala sobre isso, muitas pessoas pensam que o chamado de Deus tem que ser algo assim, extraordinário. Como foi com Paulo. Paulo, quando foi chamado por Deus, ele estava indo para a cidade e teve um clarão, ele caiu do cavalo, ouviu a voz de Deus, Jesus falando com ele, foi um chamado assim, uau, que chamado poderoso. Né? Ou um anjo apareceu para alguém, ou alguém teve um sonho extraordinário, teve uma visão, teve pessoas que têm um testemunho que quando elas se converteram, Jesus apareceu para elas, pessoalmente. Jesus já apareceu para você alguma vez? Pessoalmente? Para mim não. Eu tenho uma vontade danada. Mas nunca aconteceu comigo. E quando a gente pensa em chamado, muitas pessoas pensam nisso. Não, só é um chamado, só é grandioso se a experiência for algo grandiosa. Se você não vê nada, se você não tiver nenhuma visão magnífica, não é chamado. Está errado. Deus, ele tem maneiras diferentes de chamar cada um de nós. Amém? Quer dizer que eu não posso ter essa experiência? Pode. Mas nem todos vão ter. Tem pessoas que vê anjos, tem pessoas que têm testemunho que foi no céu, foi arrebatado ao céu. Olha que experiência sobrenatural. Outras foi arrebatada até o inferno. Essa eu não quero de jeito nenhum, Deus me livre.
Mas teve gente que já foi lá. Não sei qual é o interesse de ir lá. Mas eu nunca tive essas experiências. Mas Deus me chamou. Como é que foi a minha experiência? Eu senti a presença de Deus, eu ajoelhei no chão, comecei a chorar e senti Deus me chamando. Essa foi a minha experiência. Talvez a sua não foi uma experiência, talvez você nem teve ainda. Mas o que vai determinar o tamanho do seu chamado não é como Deus chama você, é como você responde a Ele. Amém? Às vezes você não teve nenhuma experiência, eu não tenho nenhum testemunho extraordinário de conversão. A minha experiência, eu era um jovem que em algum momento pegou a depressão, tive encontro com Jesus e me converti aos 17 anos. Teve pessoas que morreu e ressuscitou, outras era usuário e foi liberto. Cada um tem um testemunho. O meu não é extraordinário, mas Deus me chamou para uma grande obra. Então não fique preso só a isso, se você teve ou não teve, se você viu ou não viu. O que importa não é o que você viu nessa experiência, mas é o quanto você vê de Jesus na palavra de Deus. Amém? O quanto você conseguir ver Jesus na sua vida, maior será o seu chamado, maior será o seu ministério, maior será o nível que Deus vai usar você. Amém? Levante a sua mão e diga: eu creio que o Senhor me chamou. Amém? Então essa palavra é sobre chamado e é um chamamento que eu quero fazer para você essa noite. Deus quer usar todos vocês. Deus não quer usar apenas o seu pastor. Deus não quer usar apenas o seu líder, o que já é uma grande bênção. Deus quer usar todos vocês. Amém? E Ele vai usar das diferentes formas. Alguns Ele vai usar para pregar a palavra aqui. Outros Ele vai usar para pregar na internet. Outros Ele vai usar para liderar a célula. Mas Ele quer usar todos nós, aonde nós estivermos, lá no seu trabalho. Você precisa ser um canal de Deus na vida das pessoas. Tem pessoas que precisam ser salvas lá. Tem pessoas que precisam conhecer Cristo através de você. Amém? Amém? Então Deus tem pensamentos bons a seu respeito. E que pensamentos bons são esses? Inclui também usar você de forma poderosa. Amém? Só que existe uma distância entre quando Deus te chama e quando Ele vai começar a usar você. Porque tem uma parte, um período, uma distância que nós chamamos de processo. Que é o processo que Deus trabalha na sua vida para moldar você. Amém? Então você precisa reconhecer o seu chamado, a primeira coisa. Uma vez que você foi salvo, você foi chamado por Deus para ser usado por Ele. Amém? Só que a outra coisa que você precisa entender essa noite é que todo chamado requer de você um preço. Diga amém. Pastor, mas tudo já foi pago na cruz do Calvário. Quantos creem? Para a sua salvação já foi pago. Você é salvo pela graça mediante a fé. Isso não vem de você, é dom de Deus. Efésios 2:8. Não é pelas obras, porque já foi paga, a sua salvação já foi paga na cruz. Amém? Você não faz nada a não ser crer para ser salvo. Crer na obra do Calvário. Crer no Senhor Jesus. Em outra passagem ele fala: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. É crer. Você não é salvo pelas obras. O preço já foi pago. Amém? Os seus pecados já foram pagos na cruz. Amém? Você é completamente perdoado. Se você crê no perdão, você é perdoado. Amém? Para você receber um milagre, você pode buscar sim, você pode orar sim, você pode jejuar sim, para aumentar a sua fé, porque já foi pago na cruz do Calvário. Amém? Então, em relação a isso, já foi pago. Agora, ser um vaso útil na mão de Deus requer um preço seu. E nós chamamos esse preço de renúncia. Diga amém por isso. Eu quero falar sobre isso para você essa noite. Quantos querem aprender mais? Requer um preço. Porque Deus, Ele quer usar você, aonde você estiver, amém? Mas você precisa ser um testemunho vivo aonde você está. Mesmo você, presta atenção, o amor de Deus por você não muda. Independente de como você viva. Deus vai discordar de você viver no errado, mas o amor dele não vai mudar. Mas, se você escolhe
viver uma vida totalmente errada e usar isso em nome da graça, Deus não pode usar você. Você não está sendo um vaso apropriado na mão de Deus. Consegue entender a diferença? Nunca vai mudar o amor de Deus por você, mas a forma dele usar você muda. Vou te dar um exemplo melhor para você entender. Uma faca, ela tem muitas utilidades, sim ou não? Várias utilidades. Mas ela cega, ela tem utilidade? Dificilmente. Ela pode ter alguma utilidade, mas o potencial dela cai em 90%. Porque ela está cega, ela não está afiada. Você precisa ser como esse exemplo da faca. Você é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Só que se você não tiver afiado, você não vai muito longe. E essa afiação é o preço que você está disposto a pagar para ser usado por Deus. Amém? Pastor, mas na graça não tem preço. Para ser salvo e abençoado, não. Para ser usado, sim. Entenda isso. Uma vez que você entende que você foi chamado por Deus, você entendeu isso? Requer um preço. Por que eu tenho que pagar o preço, então? Por que eu tenho que pagar? Porque esse preço que você vai ter que pagar e passar, vai ser o processo de Deus transformar você. Aquilo que precisa ser transformado. Por exemplo, quantos foram chamados para ser um pregador da palavra de Deus? Diga amém aqui, levanta a mão. Poucos. Vou orar para Deus chamar mais. Deixa eu ver de novo. Vou usar o meu exemplo, eu não vou usar o seu, não, porque eu não sei de você. Eu fui chamado para ser um pregador da palavra de Deus. Qual é o preço que eu tenho que pagar? Eu tenho que estudar muito a palavra de Deus. Mais do que você. Isso é um preço. Então, é esse tipo de preço que eu estou falando para você que o Senhor quer trazer clareza para nós. Você quer ser um ministro de louvor ungido. Há um preço de renúncia, de busca, de preparo, de treinamento, de estudo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você quer ser um empreendedor bem-sucedido. Você quer ser uma bênção financeira na vida de muitas pessoas. Quantos querem? Há um preço de crescimento, de aprendizado, de transformação, de renúncia, de perseverança, de constância, porque não é fácil o caminho. Quantos estão entendendo? Aonde eu quero chegar? Você quer ter um casamento abençoado, você quer ser usado dentro do seu casamento. Há um preço a ser pago. Você não pode viver uma vida passiva diante de Deus. Uma vez que você verdadeiramente entende que você é amado, você entendeu isso, né? Você precisa responder esse amor. Eu sou tão amado que eu preciso buscar mais o Senhor. Eu sou tão amado que eu tenho que estar disposto a pagar qualquer preço para ser mais usado pelo Senhor. A revelação do amor de Deus tem que gerar transformação na sua vida. Se você está ouvindo o Evangelho da Graça, você ouve todo domingo aqui comigo. Sim ou não? Você está escutando o Evangelho da Graça. Se esse Evangelho não está gerando mais santidade em você, você não está entendendo nada. Você precisa orar para Deus te dar revelação. Se ao ouvir o Evangelho da Graça, você vive uma vida ainda mais desleixada com Deus, você não entendeu nada. Não sou eu que estou pregando errado, porque eu acredito que eu estou pregando a palavra de Deus, sim ou não? É o entendimento que talvez esteja errado. Amém? A graça de Deus tem que gerar mais desejo de orar. A graça de Deus tem que gerar mais desejo de buscar o Senhor. A graça de Deus tem que gerar desejo de jejuar, de aprender mais da palavra de Deus. A graça de Deus tem que gerar isso. Porque se não estiver gerando, você não entendeu ainda. Você precisa buscar o Senhor e falar, Senhor, abre os meus olhos. Porque realmente não é fácil de entender. Por mais simples de falar que ela possa ser, ela é tão difícil de entender que muitos teólogos até hoje não entenderam, estão tropeçando e engasgando no Evangelho da Graça. E talvez esse seja você. Amém, irmãos? Vamos para a palavra de Deus para eu mostrar para você como que funciona esse processo de preço. Todo mundo entendeu até aqui? Posso continuar? Como eu gosto de dizer, se você tiver qualquer dúvida, você anota e pergunta para o seu líder lá na cela, ele vai responder você. Fala amém, líderes. Lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 12, mas você pode me perguntar também depois, não tem problema. Êxodo 24, 32 diz o seguinte:
32 não, 24, 12, perdão. É isso mesmo. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão, se chegará a eles. Deus então chamou Moisés para subir a montanha. Hoje os legendários estão subindo a montanha, mas isso já existe já de muito tempo. Deus chamou Moisés para subir a montanha. Eu pergunto para você, Deus poderia falar com Moisés lá de onde ele estava mesmo? Sim ou não? Sim, poderia. Como já estava falando. Falando com ele, chamou ele. Ele já estava ouvindo Deus. Deus poderia continuar a conversa dali mesmo e falar o que tinha que falar para ele ali. Sim ou não? Para que mandar ele subir a montanha? Ele já não era mais um jovenzinho. Ele já tinha a sua idade considerável aí. Ou Deus poderia também ter mandado anjos para buscar ele. Poderia ou não poderia? Sim. Por que Deus então mandou Moisés subir? Preço. Muitas vezes, para você ter certos níveis de revelação de Deus, você vai ter que pagar um preço maior. Isso significa subir a montanha. Você pode interpretar de forma natural. Então quer dizer que eu tenho que ir para o monte para me ter mais revelação de Deus? Pode, se você quiser. Mas subir a montanha nesse sentido aqui não é só literalmente subir, orar no monte. Você pode orar em qualquer lugar. No monte é bênção também. Mas é você pagar um preço maior do que você tem pagado se você quer mais de Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Subir a montanha. Então subir a montanha pode significar diversas coisas. Muitas pessoas, como eu falei, elas estão dispostas a ser, elas querem ser usadas por Deus. Deixa eu perguntar de novo, quem quer ser usado por Deus aqui? Você precisa subir a montanha. E o que é subir a montanha? Você precisa buscar mais de Deus para Ele te usar nessa área que você quer. Amém? Deus chamou muitas pessoas para ministérios específicos. Alguns foram chamados para o ministério pastoral, para o profético. Deus quer usar você para profetizar. Nem todos vão ser profetas, mas todos podem profetizar, diz a Bíblia. Amém? Nem todos vão ser líderes de célula aqui na igreja, mas todos podem ser uma bênção onde estiver. Só que subir a montanha requer um preço. Você quer ensinar a palavra de Deus, mas às vezes você não tem a disposição de fazer um curso bíblico para você aprender mais. Nós temos aqui todo um trilho do crescimento. Nós temos a consolidação, começa no encontro, tem um encontro, vem o batismo, a consolidação, o cursão, o CTL, depois o seminário, tem curso de casais. Tem todo um trilho para você crescer e você ser usado por Deus. Só que muitos não querem trilhar esse caminho. Inventam inúmeras barreiras e desculpas para não andar nesse caminho. Ou seja, eles não querem subir a montanha, porque subir a montanha dá trabalho. Você já subiu um monte muito alto? Dá trabalho. Cansa no meio do caminho, dá preguiça de você continuar, dá vontade de voltar. Aprender, estudar mais de Deus também dá trabalho. Por isso que é difícil. Deus te chama para subir a montanha. Você quer ser usado por Deus? Diga amém. Você precisa subir a montanha. Amém. Então não fique preso apenas à experiência. Fique preso ao que Deus quer fazer na sua vida. Vou te dar um outro exemplo. Não, esse exemplo eu vou dar depois, que não vai encaixar agora. Vamos continuar aqui. É que vai vindo as coisas na minha cabeça. Depois eu falo isso. Uma hora mais oportuna. Você entendeu o que significa subir a montanha? Você quer ser, muitas vezes, as pessoas querem ser usadas por Deus, mas elas não querem pagar o preço de se submeter a alguém. Você vai ter que passar por isso. Não existe ninguém nessa terra que não pode aprender com ninguém. Não existe esse negócio de só se submeter a Deus. Isso é um rebelde disfarçado de espiritual. Todos nós estamos aqui para se submeter a pessoas que Deus levantou na nossa vida. Amém? Só que muitas vezes essas pessoas que você vai ter que se submeter, sabem menos que você. Aí é um teste. Está entendendo?
Deus te colocou aqui, você crê nisso? E Deus vai te usar aonde você estiver. Amém? Mas você precisa aprender a passar pelos processos que Deus tem para nós. Não tem como você ser útil na mão de Deus sem ser transformado. Fala para o seu irmão, meu irmão, eu e você precisamos subir a montanha. Amém? Eu estou usando o exemplo dos nossos cursos, porque aqui a nossa realidade é essa. Mas isso aqui inclui em busca, traduzindo tudo. Você precisa buscar mais de Deus se você quer ser mais usado por Deus. Amém? Vamos ver aqui nos evangelhos como é que foi que Jesus fez. Lá em Mateus 10, eu acho que é a partir do 32. Deixa eu mostrar para você aqui um outro aspecto do Evangelho da Graça que talvez você ainda não viu. 34. Isso aqui foi Jesus, ele reuniu com os discípulos, quando ele chamou os 12 para andar com ele. Ele teve uma reunião, um discipulado, uma reunião de discipulados, só ele e os discípulos. Presta atenção, lá, antes de ler, lá em Mateus 11, 26 ou 28, Jesus ele fala algo poderoso para as multidões. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Todos. Quem que pode vir a ele? Todos. Ele impôs alguma condição? Sim ou não? Só você vir. Do jeito que você está. Então esse convite é para mim e para você. Vem para Jesus. Se você está afastado, vem do jeito que você está. Ele vai aliviar você. Ele vai transformar você. É um convite. Amém? Mas um capítulo antes ele está reunido com os discípulos. Lá em Mateus 10, onde eu pedi para abrir. Lá no versículo 34. Essa reunião é fechada. Você precisa entender a Bíblia dentro do seu contexto. Tem coisas que Jesus ele falava para a multidão, mas tinha coisas que ele falava somente para os discípulos, porque eram níveis de maturidade diferentes. Amém? E aqui é Jesus falando somente para os discípulos. Olha como é que ele fala. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Foi Jesus que falou isso? Foi. Você vê que ninguém falou amém, tá vendo? Como assim? Foi Jesus que falou isso? Mas Jesus não é a favor da restauração da família? Calma. Lembra, ele está falando para discípulo, não está falando para multidão. Aqui já eram para pessoas que estavam próximas dele. Discípulo. Amém? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la. Não parece duro esse discurso aqui? E é duro mesmo. E foi o próprio Jesus que falou isso. Mas aí alguém vem e lê isso aqui e fala, aqui tem contradição. Uma hora Jesus fala, vem do jeito que você está, que eu vou te aliviar. Outra hora ele fala, se não tomar a cruz não é digno de andar comigo, como é que é esse negócio? Presta atenção. Jesus não misturava os públicos. Para todo mundo ele falava, vem do jeito que você está. E é verdade. Ele ama você do jeito que você estiver e vai transformar a sua vida. Uma vez que você vem e você se torna discípulo, ele continua falando, você continua sendo amado. Mas para eu te usar, precisa ter renúncia na sua vida. O preço aumenta. Para ser ovelha, não tem preço, vem do jeito que você está. Para ser discípulo, tem um preço maior. Diga amém por isso. Eu faço isso, nós fazemos isso. Só que às vezes as pessoas não entendem, elas acham ruim ou complicado.
Eu falo para você aqui abertamente. Vem do jeito que você está. Deus te ama do jeito que você tiver. E Ele te ama tanto que Ele vai te transformar. Diga amém. Mas para os líderes que andam perto de mim, você precisa ter padrão. Você precisa ser o exemplo. Senão você não vai muito longe. É verdade ou não é, irmãos? Porque é assim que tem que ser. Jesus fez isso. Jesus nunca negociou o padrão. Então, para você ser abençoado, para você receber qualquer coisa de Deus, basta crer. Ele vai te dar na hora certa. Agora, para ser usado, requer um preço. E qual é o preço? Tomar a cruz. Negar a si mesmo. Tomar a cruz. E seguir o Senhor. Amém? Deixa eu explicar para você então. Pastor, alguém pode perguntar, mas Jesus ele não é a favor do casamento? Como assim? Ele veio causar divisão? Versículo 34. Aqui não está falando que veio causar separação. Não, ele veio causar desacordo quando o assunto é em relação ao propósito de Deus. O que quer dizer? Quando você entende o seu chamado e para você cumprir ele, muitas vezes você vai ter que desagradar a sua família para fazer a vontade de Deus. É isso que ele está falando. Não tem como você cumprir o chamado de Deus na sua vida e ser politicamente correto. É impossível você agradar todo mundo. Então, se você é alguém que ainda tem essa preocupação de estar bem com todo mundo, você ainda não é um vaso útil. Deus te ama do mesmo jeito. Você cumprindo o chamado ou não, Deus te ama. Amém? Mas se você ainda está preocupado em estar bem com todo mundo, você não vai muito longe com o Senhor. Porque vai requerer de você uma decisão, um posicionamento. Amém? José, eu ia falar de Davi, mas não vou falar de Davi hoje mais não. Falei demais de Davi já. Vamos falar do José. Toda vez eu Davi na minha cabeça. José, quando ele teve o sonho, ele arrumou problema com os irmãos tudo. Muitas vezes Deus vai pôr coisa no seu coração que ao invés de melhorar as coisas, você vai arrumar mais problema ainda. Ué, fazer o quê? Mas foi Deus que deu, ué, a visão. Amém? Ele te alertou. Jesus nunca enganou ninguém. Ele não era um demagogo. Ele não falava as coisas para agradar todo mundo. Ele era claro. Você quer me seguir? Toma a sua cruz. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz é a vontade de Deus. Amém? Diga, a cruz é a vontade de Deus. Então, quando você decide abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, você está tomando a cruz. Então, não veja como algo ofensivo. Né? Às vezes a gente fala para o irmão é a minha cruz, ele fica ofendido. Mas não, é a vontade de Deus para mim. Eu sou a cruz da minha esposa e ela é a minha cruz. Aleluia. Porque não é uma coisa ruim, porque eu sou a vontade de Deus para a vida dela e ela é a vontade de Deus para mim. Amém? Não olha para o cônjuge ainda não, calma aí. Ele é a sua cruz. É a sua cruz que você tem que carregar. Fala amém por isso. Aleluia. Seus filhos são a sua cruz. Tem dia que alguns crucificam você, literalmente, né? Mas é a sua cruz, é a vontade de Deus. Então não veja a cruz como algo ruim. Pode ser desagradável, porque muitas vezes eu já tive que abrir mão da minha opinião e das minhas vontades para manter o relacionamento bem. Tomar a cruz é renunciar. Não é agradável, mas é o melhor de Deus para você. Seu líder é a sua cruz. Fala amém. Oh, Deus. E você é a cruz do seu líder. Porque é a vontade de Deus. É a maneira que Deus usou para moldar e transformar você. Então, tomar a cruz é isso. Para ser discípulo, diga, para ser salvo, basta crer. Para ser discípulo, tem um preço. Quantos discípulos de Cristo nós temos aqui? É um preço. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Ele falou, vocês no mundo vão passar por aflição.
Por isso que eu disse, Jesus não era demagogo, ele não enganava ninguém. Pode vir que vai ser a mil maravilhas, ele nunca falou isso. Mas ele foi claro em relação às recompensas também. Você vai sofrer, mas há recompensa garantida para você. Eu estou falando de preço, de renúncia, você tem que ter. Mas há uma recompensa para quem decidir pagar o preço. Há uma recompensa para quem pagar o preço. Há uma recompensa para quem decidir tomar a cruz. Há muito, e não é só lá, é aqui também. Uma vez Pedro, com certeza Pedro gravou, prestou atenção nessa conversa todinha. Tanto que quem escreveu foi Mateus, ouvindo Pedro contando a história. E ele chegou para Jesus e falou, Jesus, você está falando aí de renúncia, de recompensa? E nós, que largamos tudo e decidimos seguir o Senhor? Nós largamos família, largamos tudo e decidimos seguir o Senhor. Como é que fica a nossa recompensa? Jesus virou para ele e falou, vocês vão receber 100 vezes mais. Não só lá na glória, aqui na terra também. Então há uma recompensa para aquele que decide pagar o preço de ser usado por Deus. Amém? Não é só o lado ruim, tem um lado bom também. Tudo que você está passando, tudo que você está tendo que renunciar, Deus vai recompensar 100 vezes mais. Amém? Mas aquele que decide não renunciar, ele não vai ter recompensa. Versículo 15. 15 não, perdão. Versículo 39. 10, 39. Eu baralhei aqui. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Esse perder pode ser literal? Em alguns casos pode. Tem pessoas nas nações a qual nós vamos enviar essas ofertas de hoje que estão literalmente perdendo a vida por causa de Cristo. Não tem que ser assim com você. Mas esse perder a vida, se Deus não te chamou para isso, é claro. Mas esse perder a vida também é abrir mão da sua própria vontade. Para fazer a vontade de Deus. É você abrir mão da autopreservação. Amém? Se você quer ser mais usado por Deus, você precisa abrir mão da sua autopreservação. O que é autopreservação? Você não quer se desgastar para o Senhor. Não, eu sou um voluntário, eu faço só até onde dá. Não, Deus não está atrás de voluntários. A obra de Deus é feita por chamados. Amém? Voluntário é bênção em muitos sentidos. Mas a obra verdadeira só pode ser edificada por quem é chamado por Deus. E aqueles que foram chamados, eles entendem que eles têm que abrir mão da autopreservação. Como que seria isso, pastor? Essa questão de autopreservação? Na hora de pagar o preço. A gente fala, você precisa aprender mais do Senhor. Amém? Mas eu falo para você, precisa ler mais a Bíblia. Falar, nem levantar cedo para ler a Bíblia, misericórdia. Isso é autopreservação. Quando a gente fala, irmão, nós vamos começar nossa campanha 21 dias de jejum pela família. Fala, misericórdia, eu vou ter que jejuar. Eu não vou jejuar, não. Autopreservação. Você está achando a sua vida e quem acha, perdê-la. O que é esse perder? Não vai desfrutar do que Deus tem de melhor. Amém? Você precisa ser mais íntimo de Deus. Mas tem que levantar de madrugada para orar. É renúncia. Renúncia do descanso, renúncia do ego, renúncia do conforto, muitas vezes. Não tem que ser a vida toda assim, mas tem momentos que você vai ter que renunciar a essas coisas. Quantos estão entendendo? E o mais difícil, você vai ter que renunciar ao seu ego. Jesus falou, negue-se a si mesmo. Renunciar ao ego é perdoar quem não merece ser perdoado. É dar outra chance a quem não merece receber outra chance. Abrir mão do ego. Você está entendendo? Diga amém. Mas há recompensa para você. Versículo 40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe aquele que me enviou. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão, ou seja, a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de um justo.
E quem der de beber, ainda que um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então há uma recompensa para a renúncia que você faz, mas também há uma recompensa para as pessoas que você recebe na sua vida. Ele falou que quem recebe um profeta vai ter uma recompensa de um profeta. Se você me recebe como seu pastor, você vai ter uma recompensa de pastor. Se você recebe o seu líder, como um enviado de Deus, você vai ter uma recompensa no céu. Não olhe as pessoas de forma natural. Todos aqueles que Deus colocou na sua vida é bendito do Senhor. Amém? Reconheça aqueles que Deus pôs na sua vida. Amém? Glória a Deus. Valorize, honre aquilo que você tem, que Deus vai multiplicar na sua vida. Só há multiplicação quando há honra. Você quer que seu casamento melhore? Honre o seu casamento. Valorize o seu casamento. Você quer que a sua renda multiplique? Honre a sua renda. Você quer que os seus talentos multipliquem? Valorize aquilo que Deus te deu. Ainda que seja pouco. É pouco no início. Às vezes a gente começa com uma célula, com 2 ou com 3. É pouco. Mas quando a gente honra e valoriza, aquela célula começa a crescer. Ela começa a avançar em todos os lados. Porque a multiplicação está na gratidão, está na honra. E às vezes ser grato pelas pessoas que Deus te deu, vai requerer de você uma renúncia do ego. De admitir que se não fosse Deus e algumas pessoas na sua vida, talvez você não estaria onde você está hoje. Estou exagerando? Isso é abrir mão do ego. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 19. Mateus capítulo 8, 19. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Chegou alguém para Jesus, era mestre, escriba, ele era um escriba, volta. Ele era isso. Ele era um escriba, era alguém de influência e de posição na sociedade. Ele chega para Jesus e fala assim: eu vou te seguir aonde você for. Jesus na hora vira para ele e fala: 20. Jesus respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não estava falando aqui a respeito da pobreza dele, ele estava falando a respeito do chamado. Ele não estava dizendo que Jesus não falou que ele era pobre quando ele falou em reclinar a cabeça. Ele estava falando o seguinte: você quer me seguir? Vai ter dia que você não vai ter lugar nem para dormir. É isso mesmo que você quer? Eu não garanto o mesmo conforto que você tem hoje. É isso mesmo que você quer? Você quer me seguir? Está entendendo? Jesus estava colocando o preço. Esse é o preço de seguir ele. Você quer seguir Jesus? Quantos querem? Ele não garante todo dia que você vai ser feliz. Ainda assim você quer seguir ele? Ele não garante para você todos os dias que vai ter abundância em tudo, em todo momento. Mas ele promete que se você seguir, ele vai te dar uma recompensa. Muitas recompensas. Amém? Por quê? Porque seguir Jesus é maravilhoso, é glorioso, mas não tem glória humana. Amém, irmão? Eu estava falando para os irmãos mais cedo, eles até riram, porque é uma grande verdade. Quando eu fui chamado para ser pastor, eu era jovem ainda, eu tinha 17 anos. E eu achava lindo e maravilhoso ser pastor. Depois que eu me tornei pastor, eu só acho maravilhoso, o lindo ficou para trás. É glorioso, mas não tem glamour. Não tem. Jesus, em outras palavras, estava falando: você quer me seguir? Eu não prometo para você fama nenhuma. Eu não prometo para você riquezas em me servir. É isso mesmo que você quer? Aí na hora chega outro. 21. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite primeiro sepultar o meu pai. Próximo. Replicou Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Você fala: nossa, Jesus aqui está sendo duro demais.
Se fosse eu falaria, não, irmão, vai lá, enterra, depois você vem. Depois nós resolve esse negócio aí. O que Jesus falou? Vem me seguir. Deixa os mortos, enterrar os mortos. Alguém olha isso aqui foi Jesus mesmo que falou. Aí ele pensa, quer dizer que Jesus ele não permite nem a gente enterrar nossos parentes? Presta atenção. Aqui não está falando de salvação, está falando de chamado. Amém? Só que o chamado não é o mesmo para todos. Não quer dizer que é assim com você. Ele estava falando para esse rapaz, porque por algum motivo ele precisava ouvir isso. Não é para você. Jesus, de forma alguma, Jesus é contra você enterrar seus parentes. Você parar o seu ministério 1 ou 2 dias para você sepultar o seu familiar. Ele não é contra. Mas para esse rapaz ele teve que falar, por algum motivo que eu não sei. Alguém também pode entender de outra forma. Não, aqui o rapaz estava dizendo o seguinte, primeiro espera meu pai morrer, depois eu vou seguir o Senhor. Pode ser também. De todas as formas, Jesus foi duro com ele em colocar o preço. Mas não quer dizer que o preço tem que ser o mesmo para você. Está entendendo? O preço que eu tenho que pagar para cumprir o meu chamado não é o mesmo que você tem que pagar. Mas o preço que você tem que pagar não é o mesmo que eu tenho que pagar. Varia. Outro exemplo é o endemoniado gadareno. Aqui Jesus falou, segue e deixa a sua família. Já o endemoniado gadareno, quantos lembram dessa história? Tinha uma legião, ele estava possesso, essa pessoa tinha milhares de demônios dentro dela, ela vai para Jesus, Jesus vai expulsar ela e ela liberta milagrosamente. Ela fica tão grata a Jesus que ela fala, Senhor, deixa eu te seguir. E Jesus fala, não. Volta para a casa da sua família, volta para a sua família e vai cuidar deles, em outras palavras. Está vendo? Para um, ele não deixa nem enterrar. Para o outro, fala, volta para casa. Varia de pessoa para pessoa. Se alguém imaturo ouvir isso, fala, não estou entendendo Jesus. Um eles permite fazer uma coisa, outro ele não permite, não estou entendendo. E para piorar, teve um outro que foi Mateus, quando ele converteu, ele deu uma festa na casa dele. E Jesus foi para lá curtir a festa, se alegrar. Você vê que é diferente a forma de chamar cada um. Uns, Jesus chamou sentado na mesa comendo. Outros ele chamou quando estava pescando. Varia de pessoa para pessoa a renúncia. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você precisa saber qual é o preço que você tem que pagar para você cumprir o chamado que Deus tem na sua vida. Vai variar. Mas eu te digo uma coisa, independente de qual seja o preço, todos eles vão requerer de você uma renúncia. Abrir mão de algo que é muito precioso para você mostrar o seu valor que você dá para Jesus. Vai ser difícil? Pastor, o que vai ser? Eu não sei. Deus vai falar para você na sua caminhada. Mas para ser usado por Deus tem um preço alto a se pagar. Amém? Para ser filho, você não pagou preço nenhum. Você só creu. Mas para ser um vencedor e reinar com Cristo, há um preço. E esse é o caminho que todos nós temos que percorrer. Por isso, essa noite eu quero fazer esse chamado e esse desafio para você. Você quer ser usado por Deus? Esteja disposto a pagar o preço. Qualquer que seja. Porque Deus nunca vai te impor algo para você fazer que você não consiga fazer. Se Ele te pedir um preço para você pagar, é porque você consegue. Ele nunca vai impor algo que é pesado demais para você. Ele nunca vai pôr um fardo que você não consiga carregar. Se Ele está requerendo algo de você, você vai conseguir na força dEle. Amém? E é na hora certa. Ele não vai pedir na hora que Ele sabe que você vai dizer não. Ele vai pedir no momento certo. Pastor, agora eu estou encucado. O que vai ser isso? Vou te dar alguns exemplos. Para Deus te usar, Ele tem que moldar você. Amém? Ele tem que transformar você. Então, por isso que o preço varia de pessoa para pessoa, porque cada um tem um jeito. Então, às vezes, você é muito apegado ao dinheiro. O preço seu vai ter que abrir mão da avareza. Às vezes, Deus vai permitir você passar alguns momentos de dificuldade financeira para você aprender a depender totalmente dele, não do dinheiro. Mas para outros, o desafio dele é a opinião das pessoas. Ele tem medo do que os outros vão pensar a respeito dele. Ele está preso a isso. Qual que vai ser o preço dele? Abrir mão do ego.
abrir mão da autopreservação e se expor. Deus aqui vai colocar situações para ele ter que fazer isso. Esse vai ser o preço dele, abrir mão da vergonha, da timidez para poder avançar. Amém? Às vezes, mas já para outros, o desafio dele é o próprio ego. Ele nunca quer admitir, ou ela, que está errado. E isso já está destruindo o casamento, já está acabando com tudo, e ele não consegue admitir. Qual que vai ser o preço? Ele vai ter que reconhecer que ele precisa admitir as suas falhas, que ele precisa renunciar ao seu ego. Negar a si mesmo. Então o preço vai variar de pessoa para pessoa. Para outros, o empecilho dele avançar é os parentes, é os familiares. O preço dele vai ter que sair da casa da parentela e ir para outro lugar, fora, longe da família. Depende de pessoa para pessoa. Você vê que o preço muda? O que pode ser difícil para uns é fácil para outros. Então vai depender do chamado que Deus tem na sua vida. Amém? Está entendendo agora? Qual é o seu preço que você precisa pagar nesses dias? Para outros, o desafio dele ainda é o mundo. Ele até quer servir a Deus, mas as coisas dessa vida ainda prendem ele demais. Qual que vai ser o preço dele? Vai ter que renunciar a isso. Renunciar aos prazeres dessa vida, para poder viver uma vida centrada no Senhor. Para outros, o preço ainda é o relacionamento. Tem relacionamento que está destruindo ele. Não casado. O casado é para ficar casado, tem jeito não. Não tem renúncia de casamento não. Se você está casado e você está tendo problema, você vai ter que orar para consertar, não tem separação. Mas aquele que não é casado, às vezes ele está num relacionamento tóxico e está impedindo ele de avançar. O preço dele vai ter que tomar uma decisão, se vai continuar ou não. E quando o relacionamento tóxico é dentro do casamento, aí você tem que buscar o Senhor para restaurar. Quantos estão entendendo? Então o preço varia. Varia de pessoa para pessoa. Para outros, a dificuldade é de se relacionar com pessoas. Ele é alguém isolado, ele não gosta de conversar com ninguém. Eu te entendo perfeitamente, porque eu era assim. O preço vai ter que ser abrir mão disso e aprender a se envolver com as pessoas. Porque você precisa de pessoas para cumprir o seu propósito. Para outros, a dificuldade dele é viver isolado. Ele não gosta de ir para a igreja, ele não quer ir para a igreja, ele acha que Deus vai falar com ele na casa dele. E fala mesmo. Deus fala conosco em todos os lugares. Só que você precisa entender, tem coisas que Deus só vai fazer quando a igreja estiver reunida. O Pentecostes só aconteceu quando todos estavam reunidos no mesmo lugar. Não ia ter Pentecostes se cada um estivesse na sua casa. Está entendendo? Tem coisas que Deus só vai manifestar quando a igreja está reunida. Quando a célula está reunida. Tem coisas que Deus só vai fazer na sua vida no coletivo. Tem coisas que Ele vai fazer no individual. Mas tem coisa que só será possível ser feita quando você estiver junto com outros que você precisa. A igreja é o propósito de Deus. Amém? Eu não estou falando da placa nem do CNPJ, eu estou falando da igreja, a instituição sagrada do Senhor. Você precisa da igreja. Lá fora está cheio de gente idiotizada, dizendo que não precisa de igreja para nada. É tudo mentira. Se não precisasse de igreja, Jesus não ia perder o tempo dele de sair do céu, vir para a terra, morrer para todo mundo para instituir a igreja. É tão importante que o próprio Deus teve que vir fazer pessoalmente a construção da igreja, a fundação dela. Por isso que o diabo ataca tanto. Você não precisa de igreja. Igreja, eu sei que tem muitos erros em igrejas, que às vezes trazem mau testemunho. Tem, infelizmente. Mas presta atenção. Seu filho, quem é pai e mãe aqui? Quando ele erra, ele deixa de ser seu filho? É seu filho. Por mais vergonhoso que possa ser a travessura que ele possa cometer, que você também já cometeu com seu pai, você não deixou de ser filho. Por mais de erros que possa ter a igreja, e realmente existem esses erros, nós não negamos, nós não deixamos de ser filhos de Deus. Precisamos ser corrigidos, mas continuamos sendo filhos. Não abandone a igreja.
por causa de nada. Não seja hipócrita. Amém? Não seja hipócrita. Por quê? O que seria ser hipócrita? Muitas vezes nós somos magoados em ambientes lá fora. E nós não saímos de lá. Mas quando somos magoados dentro da igreja, nós saímos. Por quê? Porque você tolera às vezes mais o de fora do que o próprio de casa. Não caia nesse erro. Às vezes o seu preço é isso. É você ter que ver os erros dos irmãos e tolerar eles para poder ser usado por Deus. É o preço. O seu preço às vezes é não sair da igreja, mesmo decepcionado. Amém? Quando eu falo sair da igreja, é sair dos caminhos do Senhor. Se precisar em algum momento você mudar de ministério, amém. Só não deixe de servir o Senhor. Não abandone o seu chamado por causa de feridas. Amém? Como vocês estão entendendo? Então o preço depende muito. Então não dá para eu falar para você qual é o seu preço. Mas eu tenho certeza que Deus já falou alguns aqui. É você abrir mão da sua opinião, da sua razão, para poder servir a Deus. Amém? Às vezes o seu preço é você continuar servindo a Deus mesmo sem vontade nenhuma. É continuar liderando mesmo sem vontade nenhuma. É continuar adorando mesmo sem vontade nenhuma. Esse às vezes vai ser seu preço. É continuar sendo fiel mesmo quando a promessa se atrasa, aparentemente. É um preço. Quantos estão dispostos a pagar o preço? Por quê? Porque o objetivo final é libertar você dessas coisas. Você precisa ser um vaso apropriado na mão de Deus. E às vezes Deus vai ter que te quebrar e te refazer. Para você ser um vaso, como essa imagem aqui. Um vaso útil na mão de Deus. Fique de pé. Eu sei que é uma palavra às vezes confrontadora e exortativa. Mas isso é graça de Deus também. Jesus, ele nunca diminuiu o padrão. Por mais que isso implicasse em ter perdas.